Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai estar continuando aquela série de vídeos sobre esboços. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que deixe um comentário aqui embaixo, que curta esse vídeo, que descurta, enfim, tá? E deixe aqui também temas relacionados, textos bíblicos que você quer que a gente venha esboçar, que a gente venha meditar juntos aqui nessa temática de vídeos, tá? Desculpa, é que esse final de semana eu estive ministrando, então a voz ela fica meio... Perdão. Então, e eu também quero pedir para você não levar em consideração se você ouvir o barulho de grito de criança, porque aqui ao lado, meu vizinho aqui, ele tem um bebê, eu acho que tem 2 ou 3 anos, e a criança é bem ativa, para a glória de Deus, isso é sinal de saúde, tá? Então, se caso a criança gritar aí, não leve em consideração, tá? A gente tem se esforçado, eu não vou lá na casa do meu vizinho brigar com ele por causa da criança, tá? Então, eu acredito que dá para ouvir bem, né, o áudio, e junto com o vídeo que a gente está subindo aí na plataforma do YouTube. E a gente vai continuar aqui em Gênesis capítulo número 26, tá? Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês agora. Então, você está aqui na tela do meu computador e no primeiro vídeo a gente parou. Se caso você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Para você ver. A gente parou quando Deus se manifesta aqui, ó. Tá? Deus se manifestou para Isaac. Então a gente desenvolveu, vou abrir aqui o Photoshop, que é onde eu tenho feito o meu esboço, tá? Você não precisa usar o Photoshop, você pode usar o seu celular, você pode usar uma agenda, um caderninho, você pode anotar, tá bom? Mas é bom você anotar. Então aqui, no primeiro vídeo, a gente parou nessa parte aqui que eu não tinha escrito, eu tomei a liberdade de escrever algumas coisas, porque a gente precisa desenvolver. E eu falei no término do último vídeo, que a gente ia falar nesse segundo vídeo sobre o erro de Isaac. Só que eu não posso falar sobre o erro de Isaac sem dar o comprimento da parte que o Senhor aparece no verso de número 2. Aqui em Gênesis capítulo número 26, o verso de número 2 diz: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito. Então, eu afirmei lá, quando a gente estava montando o primeiro esboço, que no primeiro vídeo, quando a gente começou a montar esse esboço, que as nossas dificuldades são uma oportunidade de Deus se manifestar, de Deus aparecer, de Deus se revelar. Tá? Então, isso nos leva a pensar o seguinte, isso nos leva a ter a seguinte ideia: Deus não aparece só por aparecer. Deus aparece por uma finalidade, por um propósito. Deus aparece para fazer alguma coisa. E aqui não é diferente. Deus aparece por 3 razões. E eu anotei aqui as razões pelas quais Deus apareceu a Isaac quando ele estava passando a dificuldade em gerar. A primeira, aqui ó, Deus apareceu e disse: não desças ao Egito. Tá? Eu botei a referência aqui embaixo. Segundo, deixa eu botar aqui maiúsculo, E. Segundo, Deus disse: eu estarei com você. Tá? E terceiro aqui, eu vou botar também maiúsculo, falhando meu mouse aqui. Terceiro, o abençoarei. Então Deus aparece a ele no capítulo número 26, o verso 2, e faz algumas coisas. A primeira coisa que Deus faz é essa. Quando Deus aparece, Deus diz: não desça ao Egito. Então aqui nós aprendemos, Deus está direcionando. Deus está direcionando o que Isaac deve fazer. Porque a nossa vida deve ser direcionada pelo Senhor. Deus deve nos direcionar em todas as decisões que vamos tomar, no que tange a nossa vida. Então aqui, você poderia anotar aí, Deus está direcionando, tá? Anota aí no teus bolsos. Segundo, Deus está afirmando aqui no verso de número 3, eu estarei com você. Terceiro, Deus diz: eu o abençoarei. Tá? Então, quando Deus se revela, é para nos orientar, primeiro. Segundo, para dizer: eu estou contigo, tu não está só nessa luta. Terceiro, para que Deus venha nos abençoar no momento que estamos passando. Só virar um pouquinho a câmera aqui, que ela está meio torta. Isso, acho que mais ou menos aqui tá bom. Então Deus aparece para abençoar ele. Deus nos abençoa nas nossas crises, tá bom?
Então, daqui nós temos o ponto de partida para começar a falar sobre o erro do patriarca Isaac. Tá? Em Gênesis capítulo número 26, se você continua a leitura do texto, o texto vai dizer assim mesmo. Deixa eu ler o texto no todo. Houve uma grande fome na terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso foi Isaac. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Verso 2. Apareceu o Senhor a Isaac e disse, não desças ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. Deus está direcionando. Verso 3. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei contigo. E o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Verso 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as areias dos céus, e lhe darei todas estas terras. E por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Verso 6. Assim Isaac ficou em Gerar. Então, o verso 6, deixa eu tomar um cafezinho aqui, não sei se você gosta, mas eu amo demais. Então, o verso 6 é o ponto de partida para o nosso sermão aqui, para o erro de Isaac. Porque a partir do verso de número, aqui no verso de número 7, você vai ver que Isaac comete um grande erro na terra, tá? E eu fiz a minha anotação aqui, ó. Claro que você já leu do verso 1 aqui, né? Você já leu até o verso de número 5, até o verso 6. Então, isso aqui está alusivo na sua mente. Você sabe que aqui Isaac acabou de ter uma experiência tremenda com Deus. Como a gente pode dizer aqui, uma experiência daquelas, sabe, espantosa. Que experiência esse homem tem? Deus acabou de aparecer a ele em meio a uma dificuldade. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Deus acabou de aparecer a ele. Foi muito. Deus acabou de aparecer a ele em meio a uma dificuldade. Então, isso aqui é uma experiência que este homem está tendo com Deus. Mas quando chega no verso 7, olha o que o verso 7 vai dizer. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, é minha irmã. Então, você percebe que aqui está o erro deste homem. Ele acabou de ter uma experiência forte com Deus, uma experiência única em sua vida com Deus, e ainda assim ele está errando, tá? Porque o texto está dizendo que ele está morando aqui em Gerar, ó. Assim Isaac ficou em Gerar. E esse ficar aqui é muito tempo, dá a entender muito tempo, porque o verso 8 aqui, ó, você percebe, você faz uma correlação do texto bíblico. O verso 8 está dizendo, Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Então, dá a ideia aqui que ele está residindo naquela terra há muito tempo. Ele não está um mês, ele está meses ali. Não está um dia, 2 dias, semana, ele está meses residindo naquele lugar. Então você percebe que esse erro aqui dele não foi um erro momentâneo, foi um erro que durou muito tempo, tá? Daí, eu vi aqui no Photoshop e escrevi no meu esboço aqui, ó, o erro de Isaac é o ponto, tá? E eu parti do seguinte pensamento, dos versos 2 ao verso 5, Deus falou com Isaac. Pois se nós voltarmos lá, você percebe que a voz de Deus se revela, tá? Quando Deus aparece no verso 2, tá aqui, ó, disse. Então Deus falou, tá? Do verso 2 ao verso 5, Deus está falando. A última palavra que Deus fala é essa, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então Deus falou com ele. A partir do verso de número 6, Deus não está mais falando, é ele que vai tomar a direção, ele que vai fazer, tá? Então, eu escrevi aqui, do verso 2 ao 5, Deus falou com Isaac. No verso 6, Isaac permaneceu em Gerar. E no verso 7, Isaac erra. Aí fica uma indagação, a gente precisa trabalhar isso, tá? Isso é um sermão, dentro da categoria de sermões, eu acho que eu não expliquei isso no outro, dentro da categoria de sermões, isso é um sermão textual, onde você discorre no próprio texto para extrair lições práticas para a sua vida e aplicar na vida da igreja, tá? Então aqui você está extraindo o conteúdo
desenvolvendo o conteúdo para poder aplicar na vida do povo. Então aqui, ó, você viu que eu fui e voltei no texto, tá? Eu fui lá para cima, eu já desci até o 8 para afirmar, porque em geral ele está há muito tempo, então estou fazendo correlação no próprio texto. Eu estou indo e voltando para poder extrair alguma coisa do verso que eu estou, que é o verso de número 7, pois o verso de número 7 vai dizer: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: é minha irmã. Por que ele falou isso? Pois o verso 7 vai complementar dizendo: teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Então esse é o erro deste homem, tá? Daí eu desenvolvi aqui dentro dos meus bolsos. O que eu pensei? Do verso 1 ao verso de número 5, Isaac tem uma experiência. Ele vê Deus se revelar, ele ouve a orientação de Deus, Deus faz promessas a ele dizendo: Isaac, serei contigo. Isaac, eu vou te abençoar. Isaac, te darei esta terra. Só obedece a minha voz como teu pai Abraão obedeceu. A tua semente será poderosa, incontável, grande como a areia da terra. Então Deus está fazendo promessas a ele. É uma experiência forte. Mas você percebe que a experiência não impediu que Isaac viesse errar. Pois aqui eu escrevi o seguinte, no verso 7 Isaac erra. Não é porque há pouco tempo Isaac teve uma experiência tão forte com Deus que isso vai impedir de errar. Ele errou, tá? Não é porque a pessoa tem experiência com Deus que ela está imune de errar. Só que o que a gente pode aprender aqui é o seguinte, que o erro não pode ser uma coisa permanente na nossa vida. As pessoas têm experiência, a pessoa prega, a pessoa louva, a pessoa é pastor, a pessoa é missionária, a pessoa vive na igreja, é quarta, é sexta, é domingo, não sei quais os dias aí de culto na sua congregação. Como eu sou assembleiano, tá? Eu tô até com uma camisa da Assembleia aqui, como eu sou assembleiano, os nossos cultos são quarta, sexta e domingo, né? A gente não tem culto extra, mas se você é de ministério independente, tá vendo aqui, caiu aqui nesse vídeo, tá? Te inscreve logo no canal, deixa o like, é nóis, tamo junto, vamos crescer, tá? Então, assim, eu não sei os dias de culto nessa congregação, mas não é porque a pessoa é frequente no culto, tem experiência, já viveu muita coisa em Deus, que ela está imune de errar. Ela pode errar sim, porque o erro faz parte da nossa natureza. Só que o erro não pode ser permanente. O erro tem que ser momentâneo. Errei, e o que eu faço? Eu me arrependo, eu peço perdão para Deus, eu abandono, porque o erro não pode ser permanente, eu não posso continuar no erro. Mas a Bíblia vai dizer aqui, ó, no verso 8, que já fazia muito tempo que Isaac está no erro. Então ele aceitou, ele continuou levando aquele erro adiante. Querido, então aprenda isso aqui. Você errou, você falhou, faz parte. Levanta a cabeça, confessa e continua a tua caminhada. Você não pode ficar no erro, tá bom? Então, qual é o perigo desse permanecer no erro por muito tempo? Aí eu continuei. O que eu vou esboçar aqui? Verso 8 diz que ele passou muito tempo no erro, é o que eu já falei, tá? Ele passou muito tempo no erro. O erro para o servo de Deus, aqui ó, o erro para o servo de Deus deve ser uma condição temporária, não algo permanente. Então não é permanente. A gente não pode viver no erro, tem que ser uma condição temporária. Errou, faz parte da natureza. Nossa natureza caída, ela é inclinada para o erro. Então, errou. Pô, cara, eu não posso te julgar, eu não posso apontar o dedo para ti, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas o que a gente deve fazer? A gente deve confessar o nosso erro. A gente deve abandonar. Não é algo permanente, é algo temporário. Segundo, por quê? Qual é o mal disso? Quanto mais tempos passamos no erro, aqui ó, eu escrevi, quanto mais tempos passamos no erro, mais distante fica o que Deus tem para nós, tá? Da onde é que vem isso aqui, pastor? Como é que o senhor afirma que quanto mais tempo nós passamos no erro, mais distante fica o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu? No texto, a gente volta aqui no texto, o que o texto diz? Deus lhe fez promessas, Deus fez promessas a ele. Qual foi a promessa que Deus fez a ele? Deus disse, serei contigo, tá aqui ó, tá? Deus disse, serei contigo. Segundo, vou te abençoar. Terceiro, vou te dar a terra
a ti e os teus descendentes, tá? E você percebe que chegou aqui o verso de número 7, Isaac errou. Deus fez promessa a ele, mas as promessas não se cumpriram. Deus disse, serei contigo, mas ainda não é. Deus disse, vou te abençoar, mas ainda não abençoou. Deus disse, vou dar a terra a ti e teus descendentes, mas ainda não deu. Então Isaac está um tempão na terra e ainda não gozou de nada daquilo que Deus falou. Por quê? Porque o erro está impedindo Isaac de ser abençoado por Deus. Então faz o seguinte, volta aqui, eu vou falar com você aqui na câmera. Faz o seguinte, errou, falhou, te levanta, abandona. Porque esse erro está impedindo de você gozar de todas as promessas que Deus liberou sobre a tua vida. Deus é fiel para cumprir as promessas, mas a gente precisa estar na posição, tá? Vamos voltar para a tela do computador. Então, aqui na tela do computador, eu estou afirmando para você que nenhuma promessa se cumpriu na vida de Isaac, porque ele está no erro, ele assumiu o erro. Mas, olha, eu até escrevi aqui embaixo, aqui, exemplo, Isaac ainda não viu o cumprimento da palavra dita por Deus, para mim não esquecer, eu estou fazendo um esboço aqui, para mim não esquecer, né? Isso aqui fica no meu celular, você percebe que ele é no formato do Story aqui, porque ele dá certo na tela do meu celular. Então, deixo ligado, aberto lá no lado da Bíblia, e eu vou só, porque conforme a gente está ministrando, se a gente esquecer alguma coisa, a gente dá uma olhada ali rápido e abre a mente. Você estudou, tá? Lembrando que o Espírito de Deus, ele só vai lhe lembrar aquilo que você sabe. Aquilo que você não sabe, ele não vai lhe lembrar. Pois Jesus disse, quando ele vier, ele vos fará lembrar todas as palavras que eu tenho vos dito. Então, você precisa meditar. Conforme eu medito no texto e vou esboçando, o texto fica alusivo. Se caso, na hora da ministração, porque a gente está ali no fervor do culto, o culto está rolando, né? Então, o que é ao vivo é diferente do que foi estudado, tá? Então, o culto tá rolando, você tá ali no fervor, você fica nervoso, fica com a garganta seca, né? Ainda mais quando você vê aquela multidão, não sei no seu caso, a gente já tá acostumado a pregar com muita gente, mas você vê aquele número de pessoas ali, é capaz de você esqueça um pouco. Então é bom os bolsos, porque é o seguinte, não é que você vai ficar preso, é que volta e meia você dá uma olhada, deixou ali, dá uma olhada rápida e isso vai trazer à memória aquilo que você já meditou. Então aqui, ó, eu escrevi, para mim não escrever, para mim não esquecer. Exemplo, Isaac ainda não viu o cumprimento da palavra dita por Deus nos versos 3 e 4, que foi o que eu afirmei aqui. Deus lhe fez promessa, tá aqui, ó, verso 3 e verso 4. Mas ainda não aconteceu, porque ele está no erro. Está muito tempo no erro. Então abandone, porque Deus quer lhe abençoar. Tá? Aí a gente vai para outro tópico, ainda no erro. Aqui, ó. O verso 8 apresenta outra lição. Qual é a lição que o verso 8 vai apresentar? Primeiro, o verso 8 aqui, ó, apresenta que Isaac está há muito tempo no erro, pois o texto já começa dizendo, Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. A segunda lição está abaixo, pois o texto vai dizer, certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava no alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Vamos voltar aqui no esboço. A lição que o verso 8, a segunda lição que o verso 8 nos ensina é que sempre haverá alguém para ver o nosso erro. Ou melhor, o nosso erro não ficará oculto, será revelado. Aqui, eu até escrevi aqui, sempre vai existir alguém para ver o nosso erro. E nós devemos entender que isso é misericórdia. Por que todas as vezes que um escândalo é mostrado, que o erro de alguém é revelado, as pessoas, nossa, ficam com trauma? Não é. Foi condenado, a pessoa foi julgada, a pessoa foi... Não é isso, não. Sabe o que é isso? Isso se chama misericórdia. Porque se isso não acontecesse, a pessoa ia continuar no erro. A pessoa ia continuar na falha. Mas se Abimeleque, vamos lá, vamos no texto aqui, vamos pensar, tá? Lembrando até aqui o texto, verso de número 8, ó. Se Abimeleque não estivesse na janela e não visse aquela situação, Isaac ia continuar no erro, ia continuar na falha, ia continuar dizendo que ela era sua irmã. Mas porque Abimeleque o viu, Isaac confessa o seu erro. Então isso aqui é misericórdia. Essa oportunidade foi gerada para que ele confessasse o seu erro. Olha o que eu escrevi aqui. Se o homem não tivesse visto essa situação, Isaac ia continuar no erro. Verso 9, vamos voltar no texto. Aqui o texto, ó.
Então Abimeleque chamou Isaque e disse: na verdade, ela é tua mulher. Então, quando Abimeleque, no verso 8, vê Isaque acariciando a sua esposa Rebeca, ele falou assim: não são irmãos, com certeza é a esposa dele. Verso 9, ele chamou Isaque e disse: ela é tua mulher. Isaac, a ser confrontado, tem duas oportunidades. Eu escrevi aqui no meu esboço. O que eu escrevi aqui? No verso 8, Isaac é confrontado. Ele foi confrontado pelo rei. O rei o chamou e pergunta: é tua mulher? É tua mulher, Isaac? Ele é confrontado. E diante disso, ele tem uma escolha: confessar ou continuar no erro. Porque facilmente ele poderia dizer o seguinte: ela é minha irmã, rei. Eu tô brincando com ela, mas ele podia continuar negando, ele podia continuar sustentando o erro. Mas o que que ele decide? Ele decide confessar o seu erro, pois o texto vai dizer o seguinte, que ele abre a boca, verso 9 aqui, ó. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, deixa eu tirar aqui, Isaac respondeu, porque eu pensei que poderia ser morto por causa dela. Então aqui ele está confessando, ele assumiu: eu errei porque eu tive medo de ser morto por causa dela. Tá? Então, se ele não fosse confrontado nessa situação, ele nunca teria recebido as bênçãos de Deus. Ele foi confrontado, abandonou e agora ele vai receber as bênçãos do Senhor. Tá? Então, o que, que eu aprendo aqui? E o que ele escolhe confessar o seu erro. Então, confesse. Tá? O mal dessa geração é que a gente tem coragem de pecar, mas a gente não tem coragem de confessar os nossos erros. Mas quanto mais a gente encobre os nossos erros, mais a bênção de Deus fica longe da nossa vida. Aí, vamos para outro tópico aqui, ainda no erro de Isaac. Você percebe que eu não saí, ó, o erro de Isaac. Eu estou só especulando entre os versos 6, 7, 8 e agora eu cheguei no verso de número 9, é um sermão textual. Tá? Então aqui, no verso, no último esboço que eu escrevi aqui, porque ainda vou continuar escrevendo ele, tá? A gente aprende o seguinte: Deus requer de nós a confissão de nossos erros. Você lembra de Abraão, você lembra de Adão? Eu botei exemplo aqui, ó. Exemplo: Adão e Eva. Deus sabia que eles tinham pecado, Deus sabia que eles tinham errado, mas quando Deus desce no jardim, que Deus clama por Adão, 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 e ele ouve a voz de Eva e fala: pega a folha de figueira, filho, bora se esconder que lá vem ele, e ele vem com tudo. Quando ele chega, tá? Então, Deus sabia que eles tinham errado, Deus sabe de todas as coisas, mas quando ele chama, Adão se revela e Adão diz: Senhor, eu me escondi porque estava nu. O que que Deus pergunta? Quem te mostrou que estava nu? Deus confronta ali para ver se ele confessa, mas ele não confessa. Ele joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, Deus, por sua vez, vem e castiga todos eles de uma vez. Todos têm a sua sentença, tá bom? Então, aqui um outro exemplo, e esse exemplo aqui, você precisa abrir a mente para entender. Isso aqui foi uma revelação de texto que Deus me deu. A mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 27 ao 34, tá? Mas ela está em pecado, ela precisa confessar lá? Não, mas ela quer sair oculta. Eu vou lhe explicar. A mulher veio até o encontro onde Jesus está. E a Bíblia diz que quando ela chega lá, ela toca na orla de sua veste, dele sai virtude. Jesus para e diz: saiu virtude de mim porque alguém me tocou. Aí Pedro, meio sarcástico, se levanta e diz: Senhor, é brincadeira, né? A multidão te oprime, te aperta e o Senhor diz que alguém lhe tocou, tá? Pedro fez isso de sarcasmo, porque ele está vendo que a multidão tá oprimindo Jesus, está tocando nele. Muita gente, mas Jesus disse: alguém me tocou diferente, senti que de mim saiu virtude. Tá? E diz o texto: e a mulher, não podendo ocultar-se, revelou. Por que Jesus fez isso? Porque essa mulher, ela tem 12 anos de um fluxo de sangue. Tá? E é normal nesse contexto aqui de Marcos 5, 27 ao 30, do contexto da mulher do fluxo de sangue, é normal as mulheres entrar nos seus dias, né? Você conhece o Dia das Mulheres, você conhece, não é o dia 8 de maio, tô falando do dia que as mulheres entram no ciclo delas, tá? Porque tem umas que ficam estressadas, tem umas que ficam carinhosas, tem sentimental, você conhece, tá? Eu que o diga, a minha casa, 3 irmãs e a minha mãe, então conheço bem, tá? Então olha para cá. Então é normal toda mulher entrar nesse ciclo uma vez no ano. O que acontece? Então toda mulher que entrava nesse ciclo era afastada. Ela ia lá para o lugar onde as mulheres ficavam reservadas. Quando terminava o ciclo, ela voltava
oferecia a oferta de purificação e poderia voltar ao convívio de sua família ou da sociedade. Só que essa mulher aqui do texto, ela está há 12 anos com um fluxo de sangue, então ela não pode sair de lá, ela não pode sair daquele lugar. Tá? Então ela é uma figurinha repetida no lugar onde ela está. Toda mulher que vai para ali conhece ela. Por exemplo, eu ia no posto de saúde, eu tive um problema, estou com um problema de saúde, faço tratamento, mas agora eu posso fazer em casa. Mas eu passei muito tempo indo no posto de saúde, então eu era a figurinha repetida lá. As pessoas que iam lá sempre me viam e já sabiam do meu problema. Passei meses indo ali. Então essa mulher está há anos, 12 anos, ela é uma figura repetitiva naquele lugar. Tá? Então, se Jesus, aí você pensa comigo, se Jesus não indaga para se revelar, ela ia ser morta. Por quê? Porque alguém poderia ver ela. E quando alguém visse ela, ia gritar impura. A população que está ali a pegar pedra e a matar ela. Mas quando Jesus faz que ela se revele, é Jesus dizendo: agora nenhuma condenação há mais sobre a vida dela. Eu estou revogando a morte sobre ela. Ela se mostrou, porque o confessar o erro é mostrar-se diante de outras pessoas. Todas as pessoas que estavam ali, que viram aquela mulher, reconheceram ela. Com certeza as mulheres que estavam ali reconheceram ela e falaram: olha, agora a mulher está purificada, pode habitar no nosso meio. Por isso que Jesus disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Amém? Tá bom? Então, Deus requer confissão, porque Ele sabe que a gente nunca prosperará no erro. O erro não deixa a gente prosperar. O que diz o texto? Provérbios 28:13, o texto diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará. Mas a parte B do verso vai dizer: porém, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isaac está na terra dos filisteus, mas ainda não gozou de nada do que Deus prometeu, porque ele está no erro. Mas aí eu escrevi aqui, que é o próximo esboço que eu vou fazer, e eu vou fazer junto com vocês agora aqui, tá bom? Existe bênção no confessar. Glória a Deus, existe sim. O confessar não é envergonhar. O confessar não é para nos envergonhar diante da igreja, das pessoas. O confessar é para que as bênçãos de Deus venham nos alcançar. O que a Bíblia diz? Que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. E a oração da fé faz 3 coisas. Primeiro, ela levanta. Segundo, ela cura. Terceiro, ela perdoa os pecados. E diz o texto: porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Já entrando nesse ponto aqui, a gente tem uma outra ideia também. É o seguinte: tem pecados que a gente pode dobrar o nosso joelho e falar com Deus, que são pecados involuntários, pecados que acontecem no decorrer do dia, aquilo que não foi planejado, aquilo que acontece voluntariamente. A gente pode dobrar o nosso joelho e pedir perdão e Deus nos perdoará. Mas existem falhas que somente a oração feita por um ministro, por um sacerdote, por uma autoridade constituída por Deus vai nos levantar, vai nos curar e vai perdoar os nossos pecados. Por isso, confesse. Se for preciso confessar, confesse, abandone e alcance a misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém? Então, qual foi as bênçãos que Isaac teve aqui na misericórdia? Eu vou fazer uma nova plancheta aqui. Vou clicar aqui, ó, e vou fazer uma nova plancheta, tá? Fiz aqui. Eu vou renomear ela para 10. É o tópico 10, né? Enter, tá? Vou apertar no V no meu teclado. Eu gosto de usar o Photoshop, mas você, como eu falei, você pode fazer em qualquer bloco de anotações que você tiver até no seu celular. Vou vir aqui e vou capturar essa informação e vou trazer para cá, para ficar igual. Isso aqui é coisa minha, eu sou meio enjoado, eu gosto de fazer as coisas assim. Uma nova guia aqui, ok. Aqui eu vou dar um Ctrl G, vou grupar tudo, venho aqui, ó, e vou centralizar, tá certinho. E aqui, ó, a guia tá pronta, eu vou trazer para ficar igualzinho do outro lado. Vou botar uma guia aqui e uma guia aqui, tá? Tá pronto aqui. Então, aqui é o seguinte: qual foi as bênçãos que Isaac alcançou ao confessar? A primeira bênção que Isaac alcança a confessar o seu erro está no texto. Olha aqui. Então, no verso de número 10, Isaac continua dizendo: então disse Abimeleque: tem ideia do que fizeste? Qualquer homem
bem poderia deitar-se com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Tá? Então, a gente entende o seguinte, que Abimeleque sabe que esse erro tem consequência, todo erro tem consequência. E poderia trazer a consequência, a ira de Deus sobre eles. Mas como Isaac confessou, qual é a primeira bênção que Isaac vai ter? Está aqui no texto, é um sermão textual, estou discorrendo o texto. Okay. Qual é a primeira bênção que Isaac vai ter? Verso número 11. E Abimeleque ordenou todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Eu vou anotar aqui qual é a primeira bênção do confessar. Vou trazer aqui esse aqui e vou trazer para cá. A primeira bênção do confessar é segurança. Segurança. Ele está seguro. O rei colocou um decreto sobre ele e sobre sua esposa. Ninguém vai tocar neste homem, nenhuma condenação sobre ele. Quando nós confessamos, nós estamos seguros. Mil cai à nossa direita, 10 mil à nossa esquerda, e nós não somos atingidos porque nós estamos debaixo da proteção do rei. É ele que nos guarda, tá? Então vou trazer para baixo aqui, eu vou tirar os guias, senão vai acabar me atrapalhando. Eu vou abrir aqui e vou botar aqui primeiro. Vou colocar negrito aqui para dar um destaque, assim quando eu estiver vendo eu sei. Tá? Primeiro, segurança. Segunda bênção que o texto vai nos apresentar lá. Vou botar negrito também. Vem aqui e... Lembrando, você pode fazer em qualquer coisa que você se adapte, tá? Eu faço Photoshop porque eu trabalho como design gráfico. Inclusive, se quiser fazer um trabalho comigo, me chama aí, tá bom? Faço cartazes evangélicos. Depois no finalzinho do vídeo eu vou mostrar aí para vocês alguns dos trabalhos que eu faço. Segunda bênção que Isaac tem no texto. Olha aqui. E diz o texto: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Então, a segunda bênção que Isaac tem é que Deus fez ele colher naquele mesmo ano. No ano que ele tomou uma atitude de mudar, de sair do erro, ele colheu a bênção de Deus, e a bênção foi 100 por um. Então, aqui nós podemos dizer, escrever, Isaac colheu naquele ano. Naquele ano, que bênção, ó. Então essa é a segunda bênção, para você ver que existe bênção no confessar. Primeiro, quando nós confessamos, nós temos segurança. Segundo, Deus nos faz colher o que estava atrasado. Terceira bênção que Isaac tem naquela terra. Ó, o texto vai dizer aqui, ó, terceira bênção que ele tem naquela terra: o Senhor o abençoou. Agora, de fato, ele está abençoado por Deus. Deus só tinha falado aqui. Aqui, faça uma correlação de novo no texto. Ó. Isso aqui, se você não pegar, tá estreito. Viu? Então, aqui, ó, olha o que o texto diz: eu o abençoarei. Deus disse, Deus não disse, eu estou te abençoando. Deus, eu o abençoarei. Indica dizer que Deus ainda não abençoou. Mas, quando a gente chega aqui no verso de número 12, diz o texto: porque o Senhor o abençoou. Agora, de fato, verdade, Isaac está abençoado. Vou passar aqui para baixo, vou botar o terceiro ponto aqui, ó. Tá? Tirar aqui deixando essa fontezinha aqui. De fato, verdade, Isaac está abençoado. Tá? Vou tirar esse porquê e vou deixar só o Senhor. Terceiro ponto. Vou botar negrito. Pronto. O Senhor. Tirar também, porque eu não coloquei ali nos outros. Beleza. Aqui, ó, 3 pontos. Então, você está aí o 3 pontos do confessar. Quais são as bênçãos que eu... Tá aqui, ó. Existe bênção no confessar. Eu afirmei. Não é uma pergunta, eu estou afirmando. Existe bênção no confessar. Qual foi a primeira bênção? Segurança. O rei ordenou: ninguém toca nesse homem, nem na sua mulher, pois todo aquele que tocar nele ou na sua mulher vai morrer.
Segunda bênção que existe no confessar, Isaac colheu naquele mesmo ano. O confessar traz a colheita de Deus sobre a nossa vida. Terceiro, o Senhor de fato o abençoou. Até então ele só tinha a palavra dita, vou te abençoar, mas ainda não tinha sido abençoado. Agora Deus está o abençoando, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai terminar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou continuar, eu vou fazer um terceiro vídeo mostrando aqui sobre a inveja, tá? E os poços que Isaac vai cavar na terra de Gerar. E ao final do último vídeo eu vou deixar esse esboço todo preparado, assim, um PDF dele aqui na descrição do último vídeo, que não é esse o outro que vem, tá? Para você ter ele em mãos, tá bom? Eu peço só que você se inscreva no canal, nos ajude a crescer nessa plataforma, que a gente vai trazer muitos outros temas, tá bom? E peço para você deixar aí no comentário algum texto que a gente possa discorrer e possa estudar junto aqui, tá bom? Eu quero agradecer pela tua participação no vídeo, quero te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário aí, nos ajude a crescer aqui, porque eu tenho certeza que quanto mais crescermos aqui nessa plataforma, mais a palavra de Deus vai ser difundida e alcançar muito mais vidas, tá? Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Amado Deus, Pai, eu quero te apresentar a vida do meu irmão que ficou comigo até este momento no vídeo e te pedir que o Senhor venha dar graça a ele, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha usar como instrumento poderoso na tua palavra, na sua congregação, aonde quer que o Senhor venha levá-lo. Deus, são essas coisas que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.